Leane, estamos chegando ao final de mais um programa Bíblia Conversa Café. Eu gostaria que você trouxesse aí em rápidas palavras para você o que representa o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é tudo aquilo que eu já expressei aqui, né? No caso, ele é a representatividade de Jesus aqui na Terra, né? Porque quando ele disse que eu vou e vou deixar o outro, foi justamente para que a gente tivesse esse consolador, né? Esse defensor, porque ele é o nosso defensor, né? Ele que roga ao Pai com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então, ele é muito isso. E o que eu deixo, né, de mensagem para as pessoas que nos escutam, que nos assistem, é que é verdadeiramente isso. Procure conhecer a Jesus, ao Espírito Santo na pessoa de Jesus. Procure se aproximar dele, né? E como que eu faço isso, Leane? Buscando, porque eu só vou conhecer essa pessoa se eu realmente tiver uma comunhão, se eu tiver uma vida de relacionamento. E essa amizade com o Espírito Santo vai te conduzir à santidade. E automaticamente ele vai te direcionar justamente a saber o que é blasfêmia, o que não é, o que é para a sua vida, o que não é, o que deve ficar, o que deve sair. E assim, você pedir sempre a Deus, como eu já falei da outra vez, né, do coração ensinável. Você também pedir ao Espírito Santo que permaneça com você, como você já falou que ora, pedindo para que o Espírito Santo fique na sua vida, fique com você, porque ele vai fazer tudo isso, e ele vai também te oferecer, Romário, é tão incrível isso, os frutos dele, que é um fruto. A querida até, numa aula dela muito interessante, que ela explicou que o Espírito Santo é como se ele fosse uma tangerina, né? Uma fruta. E lá nos gominhos dela tem as várias faces, né? As várias partes, que é a longanimidade, a bondade, o amor, o domínio próprio, que hoje é tão difícil a gente ver, né? Porque as pessoas estão com o emocional abaladíssimo. Qualquer coisa tira você do sério, qualquer coisa faz você explodir. Tá aí os níveis de violências em alto nível, os níveis de pessoas que não têm um controle emocional, e hoje em dia isso é precioso. O controle emocional, o equilíbrio emocional é muito precioso, que vem também de contrapartida, que vem junto a ansiedade, a depressão e muitas outras coisas. Então, quando você se coloca a buscar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele já vai trazer tudo isso para a sua vida. Então, nós não temos o que perder, né? E, inclusive, tem até um versículo aqui que eu achei muito interessante, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Então é a gente zelar para que ele continue morando dentro da gente. Além, nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando caminhar para a nossa morada no céu. E nessa busca tem que estar a busca incessante por Jesus, pelo Espírito Santo, e é isso. Só uma salva de palmas. Irmã Regina, na sua vida cristã, na sua caminhada, o que representa o Espírito Santo para você? Romário, é meu freio de mão. O Espírito Santo, ele é meu freio de mão. Ele é, ao mesmo tempo que ele é meu freio de mão, ele é minha direção, né? E tudo aquilo que há de mais íntimo em mim, o Espírito Santo sabe. E o que eu acho mais perfeito da parte de Deus é eu poder conversar com ele e ele me direcionar o que fazer, sem levar em consideração as minhas emoções pessoais, as minhas emoções humanas. O Espírito Santo, ele é o companheiro, o amigo, o abrigo. E Deus é tão perfeito que, quando Jesus morreu e ressuscitou,
ele sabia que nós não iríamos conseguir se ele não deixasse um consolador, né? Então, ele mesmo diz na palavra dele, que eu acredito que está incluso nessa palavra que a querida leu, que se não for por ele, não está. Ele sabia, ele é tão preocupado que ele sabia que se não fosse deixado o Espírito Santo aqui conosco, nós não iríamos conseguir. Então, para mim, a Bíblia, como direção, como bússola, e o Espírito Santo, eles são uma receita perfeita para me vencer dia após dia. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o corpo como casa e morada, templo do Espírito Santo, ele vai ter o fruto, né? Ele vai exalar aquilo que o Espírito Santo vai direcionar ele a fazer todas as vezes. Vai ser sempre? Não. Que é como se nós estivéssemos aqui nesse estúdio e houvesse uma divisão no meio. O nosso corpo, a nossa mente é isso. É como se houvesse uma divisão no meio dessa sala, de um lado o Espírito Santo, do outro lado o blasfemador. Quem é que vai ganhar, Romário? Quem é que vai conquistar o troféu no final de cada dia? É quem você mais alimentar. É verdade. Só tem como eu ter o Espírito Santo na minha vida se eu fizer uma busca diária. E quando acontece de nós pecarmos, ele se entristece. E você se arrepende, o Espírito Santo, através de Deus, te perdoa e você vai seguindo a carreira da fé. Agora, você não pode viver numa prática de pecado, porque daqui a pouco você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar blasfemando, né? Então, o Espírito Santo é isso para mim. É como, sem hipocrisia, é como o ar. Ele diz, a Bíblia também fala que o Espírito Santo é como se fosse o nosso intercessor. Algumas vezes a gente ora e ora errado, com palavras erradas, e o Espírito Santo, ele intercede. Às vezes você se ajoelha ou nem se ajoelha para orar, você está numa situação tão difícil que você não consegue ter força nem de se ajoelhar, e você está ali só chorando, e o Espírito Santo transforma tudo aquilo em palavras para o nosso Deus. E eu acredito que sem o Espírito Santo, Romário, não dá. Não dá para conduzir. Você pode ser um excelente leitor da Bíblia, se não tiver o Espírito Santo para te direcionar a praticar, vai ser em vão. Então, o Espírito Santo é meu guia, é minha direção, é meu amigo, é meu companheiro, é aquele que conhece tudo, Romário, tudo sobre mim. Aquilo que talvez, se algumas pessoas soubessem, elas não iam olhar para mim mais com os mesmos olhos. Mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe assim mesmo, ele me entende. É forte. Né? Ele me traz a consciência que eu preciso me arrepender. E é por isso que eu amo tanto ele, porque mesmo sabendo das minhas falhas, ele não me abandona. Glória a Deus. É emocionante, né? Quando a gente fala... não é algo, né? Não me entendam mal, mas tá a pessoa que é mais próximo da gente. E às vezes a gente se torna tão longe, porque a gente, na caminhada, a gente tenta ser forte sem ele, mas não dá. Não dá, né? E aí ele nos entende perfeitamente ao ponto de, igual o Samuel Mariano disse uma certa vez, o cantor e pastor Samuel Mariano, ele fazendo uma hermenêutica, né, uma exegese, conjectura, pronto, acertei, uma conjectura. É mais fácil da gente entender conjectura. Uma conjectura de como a pessoa está chorando ao extremo e dizendo, Deus, eu quero morrer, e o Espírito Santo lá, pai, quer morrer não. Está falando só da boca para fora, não quer morrer não, pai. Dá uma chance, levanta ela de novo, levanta ele de novo. Né? Além dele consolar, ele está lá com você, ele consolando e abraçando, ele está se comunicando com o pai. Né? Pai, quer morrer não. Ela está com medo. Isso. Dá força a ela, dá força a ele. Né? E esse tema que a gente trouxe é justamente para nós entendermos que nós não precisamos de forma alguma perder essa conexão por causa da blasfêmia. Romário, eu falei isso no início. Lembra que eu falei? Que eu disse que muitas vezes as pessoas estão ali, digamos que, falando contra Deus, mas na verdade é só um coração desesperado, um coração magoado. Foi. Um coração... E olha o papel do Espírito Santo Sim. aí sendo evidenciado. Sim. Isso é diferente da blasfêmia, né? É só um momento de dor. Sim.
cada pessoa Desespero. tem uma forma diferente de reagir às dores, né, Romário? Com certeza. Ninguém é igual. Tem pessoas que ficam caladas, tem pessoas que meio à dor sorriem, tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que se retraem, né? Então, todo mundo é diferente de todo mundo, mas quando a gente chama o amigo Espírito Santo, o abrigo, o refúgio, ele sabe Sim. interpretar. Isso é muito forte. É. Não quer morrer, não. Ela quer força. Que é força. Porque algumas vezes a circunstância não vai mudar. É como, Romário, eu acho o Espírito Santo muito parecido com uma água quente, com uma batata e um ovo. A batata está aqui dura e você coloca ela na água quente para ela cozinhar e ficar mole. O ovo, você tem ele aqui cru. Se você tocar nele, né, se você fizer um movimento mais forte com o ovo, ele vai quebrar. Aí você Sim. bota o ovo na água quente, ele vai ficar o quê? Duro, vai cozinhar. Então, muito disso é como você se comporta diante da situação. Eu só vou estar com o sistema imunológico forte para algum tipo de doença se eu já estiver numa caminhada de uma alimentação diferenciada, de uma atividade física e de alguns suplementos, né? Aí a circunstância externa não vai me mudar. Ou seja, né? A água era a mesma água quente, bateu na batata, fez um efeito, bateu no ovo, foi outro Fez outro efeito, né? Exatamente. É E assim,